funcionando. Apareceu? Não. Não tem que deixar no amarelo, falou? Ativação, clique em corre. Olha, já jogou pela venda. Alô? Oi. Tá me ouvindo? Tá com delay, não? Mas não confio não. E você não tá aparecendo aqui? Isso aí não. Atualiza. Mas. Entra no canal. Vamos começar a falar um pouco? Alô? Vai, você aí. Deixa um pouquinho. Na hora que tiver entrando pro campo, né? Vamos aqui com a perna. É bom a gente ficar falando um pouquinho do jogo, galera. Um clássico, um Flamenguinho. Bora, bom. Bota a bola, vai mais na tela pra cima. Muito bom dia, ouvintes, telespectadores do canal Web TV L10, mostrando a região para o mundo. Hoje, 24 de outubro, dia bonito aqui em Botuporã, dia de festival, um festival de futebol, um festival de cultura, futebol voltando aqui ao Estádio Municipal Oswaldo Rocha, público presente, muito bonito, coisa linda de se ver. Eu estarei narrando esse jogo, Elton Lopes. Os comentários ficam por conta do meu irmão Maílson Lopes. Bom dia, pessoal, bom dia a todos, prazer enorme, eu, Maílson, mais uma vez aqui participando dessa transmissão maravilhosa no canal Web TV L10, mostrando a região para o mundo. Teremos agora, Elton, um grande clássico aí, viu? Flamenguinho versus Guarani, baita jogo. Você que está aí do outro lado, se prepare e já pode começar a comentar no chat e compartilhar esse link, viu, pessoal? Exatamente. Ontem nós tivemos Pé do Morro e Vitorinha, o jogo saiu em empate, resolveram nos pênaltis. E muito pênalti, viu? Que eu 26 confesso. cobranças de pênalti. Eu não consegui contar, então você é bom na matemática, viu? É, cara. O Vitorinha saiu vitorioso. O Vitorinha saiu vitorioso. Oh, que legal. Tivemos também Barcelona e Lagoa Grande. Barcelona, viu? O Messi não veio porque ele foi pro PSG. Exatamente. 2-1 para o Barcelona em cima da Lagoa Grande. E agora acabou de acabar Guerigueri e América. Foi? O primeiro jogo você não vai falar, cara? Vou falar também, mas agora acabou a América 5-2 no Guerigueri. Às 7 horas da manhã teve início ao jogo. Você quer falar desse jogo? É melhor deixar pra lá, viu? O Bahia goleou o Atlético Botuporã por 4-0. Primeiro gol foi de pênalti e a sequência foram gols, todos os gols no primeiro tempo. Os 3 gols de bola corrida, algumas falhas ali da zaga. Comenta. Falando um pouquinho, até que porque eu faço parte da comissão e também sou atleta, eu sou múltipla função.
Tivemos um pênalti meio duvidoso, que depois o árbitro conversou um pouquinho, ele confessa que não viu pegando antes na perna do jogador, porque a regra muda, quando bate na perna do jogador e depois vai na mão do jogador, esse pênalti ele não pode ser marcado. Ele não viu, como viu só na mão, ele marcou, tudo bem, já foi. Depois tivemos algumas falhas, o time está voltando agora, mas é um time promissor, acredito muito nesse time, é só trabalhar e ir mais para cima. E quero mandar um alô especial ao nosso atleta Jonathan. Infelizmente, por uma fatalidade, canela, saiu lesionado, está no hospital, mas está muito bem. Está bem, está bem. Foi só uma luxação na canela esquerda. E falando também do jogo que acabou de acabar, América versus Guergueri, foi um jogo também 5-2, não é isso? 5-2. Um jogo que, digamos que, no início, poderíamos prever. Mas no início ali, o Guergueri surpreendeu e fez frente à equipe do América, né? Ele me surpreendeu conseguindo fazer 2 gols nesse time do América, que tem uma zaga muito bem postada, que são 2 irmãos, né? O Cirlei e o Ney. São 2 baitas jogadores. Mas é isso, agora... A zaga casca grossa, né? Já temos imagem das equipes entrando em campo. Flamenguinho versus Guarani. Web TV L10 mostrando a região para o mundo. Hoje, dia 24 de outubro de 2021. Dia de futebol, dia de alegria, dia de festival. O que você espera dessa partida aí, meus? Flamenguinho e Guarani. 2 equipes que já foram campeões do campeonato municipal. Como você analisa? Eu realmente estou muito ansioso para ver essa partida, até porque são 2 equipes, né? São 4 títulos em campo, né? 3 pelo Flamenguinho e 1 pelo Guarani. São equipes muito bem postadas, treinam sempre, estão tendo amistoso direto. São equipes que realmente, não que as outras não levem a sério, mas que levam muito mais a sério o futebol em Botuporã. Então eu acredito num bom jogo. Eu não vou apostar em muitos gols, até pelo fato de haver uma rivalidade. Então os times vão se respeitar até ver o que vai acontecer na partida. Mas vai ser um jogão. Acredito no jogão, jogadas bonitas, jogadas diferentes. Estou ansioso para ver e vamos ver o que vai dar. Mas do decorrer da partida eu vou dar meu palpite, viu? Joia. Já chegou o primeiro aqui, Adelton Neves, nosso querido Roxinho. Abraço, Roxinho. Muito obrigado pela... Abraço, meu amigo Roxinho, vizinho. Se estivesse aqui, jogaria daqui a pouco pelos professores. Um abraço, Roxinho. Eu achei engraçado, ele tá falando que queria jogar no Master, cara. Ele é novo, não. Ele tem 20. O Roxinho? 20? Em cada perna, né? Alô, Roxinho, um abraço pro pessoal aí do interior de São Paulo. Roxinho, compartilha o link, Roxinho. O pessoal aí, ó, eu vou compartilhar em alguns grupos aqui. Beleza? Vai falando aí, meu narrador. Vamos lá, as equipes já estão se preparando em campo aí. Vai ser um grande jogo, como o Maílson já falou. Esperamos. Olha quem apareceu ali no meio, o número 6 do Guarani. É ele, sabe quem é ele? Ele, olha lá ele lá. Milton Oliveira, estava agora há pouco aqui conosco. É diretor de futebol, do esporte de Botuporã. O cara joga bola, o cara é locutor, o cara é narrador, o cara mexe com a... Rapaz, o homem... Funções. Pelo amor de Deus, hein? Teve até um espectador aqui que mandou que Edivaldo era 1001 funções, né? Vereador, treinador, mecânico. Oliveira também não fica atrás. Teve, né? Esse comentário então? Teve. Então o pessoal tá por dentro aí das pessoas que estão em campo. Pessoal, vamos compartilhar esse link para ajudar a gente mostrar esse jogo pro mundo, não é isso? O outro jogo chegou a 20 espectadores. Vamos passar, vamos, 25, 30, vamos. Manda aí, agora é horário, quase horário de almoço, manda aí no grupo da família, né? Você deve estar aí em casa esperando o macarrão com frango da mamãe, mas vamos assistir o joguinho aqui. Exatamente, Elton. Esse é um horário legal que a pessoa está em casa, está esperando aquele almoço. Tem outros que estão no bar bebendo, que hoje é domingo. Gente, vamos maneirar na bebida. Já temos 6 pessoas nos vendo. Você que está nos vendo aí, ó, comenta aí quem é você, manda seu nome, que a gente vai mandar muito abraço, muito alô. Adelton Roxinho tá gostando, tá rindo. É nóis, meu querido. Ele sempre fala isso. Pensa um cara que eu gosto, educado demais. Não só ele, como o filho Juan. Gosto demais. Olha, nesse momento lá se prepara a equipe do Guarani. Guarani postando para foto, aquela tradicional foto.
Muito bonito, dia lindo aqui em Botuporã. Não choveu ainda. Acredito que daqui a pouco caia uma chuva, mas está muito bonito. E o pessoal elogiou também a grama, Maílson. Falou que a grama tava bonita. Tá verde? Tá bonita. A grama tá verde? A grama tá É, verde. poderia estar de outra cor. Um abraço ao nosso amigo Gilmar Pimenta. Nativa. Tá na ativa aí, Gilmar. Compartilha o link, Gilmar. Será que esse Gilmar é o Pimenta mesmo, lá dos celulares? Eu acho que o nome dele é Gilmar, viu? Acredito que seja. Se for o Pimenta do celular, manda um salve aí. Vamos fazer um merchan aí pra Ele sua... mesmo, é Pimenta Celulares mesmo. Vamos fazer um merchan aí pra sua empresa e depois você já sabe o que você faz. Guarani versus Flamenguinho. O trio de arbitragem tá ali trocando aquela ideia. Haroldo com toda a sua experiência. Olha quem tá lá do lado do Haroldo. É ele de novo, Milton Oliveira. Deixa eu mandar um alô pro nosso amigo Lucas Bonfim. Jogou com a 10 o Atlético Botuporã. Sentiu um pouco o peso da grama. Ele mesmo me confessou, mas é um bom atleta. Lucas, eu aposto muito em você. Não só em você, como toda a equipe. Viu? Dá um salve aí no nosso amigo Jonathan. Vê como o Jonathan tá. Qualquer coisa, chama aqui no privado que a gente vai atrás. Tamo junto. Tudo pronto, tudo pronto. O trio de arbitragem está indo para os seus postos. Elton Lopes, normalmente é o narrador que faz pergunta, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você tá pronto para gritar gol nesse jogo? Ah, tô sim. No outro jogo eu já saí calibrado. Você né? gritou 4 gols. E no nosso time, quase gol, né? Quase gol. Perderam muitas chances. Deveria ter aproveitado. Tá bom. Vamos lá. Milton Oliveira tá ali para dar o pontapé inicial. Guarani e Flamenguinho. Expectativa de um grande jogo. É um grande clássico aqui da nossa região. Dois times tradicionalíssimos. Anos e anos aí na ativa. O próximo jogo será às 14 horas. Professores versus Esporte Tigre. Também 2 campeões municipais, muita tradição, muita rivalidade envolvida. Fica aí na sintonia que você também vai acompanhar esse jogo. 10 pessoas aqui já acompanhando o nosso futebol, o nosso festival. Vamos lá, gente, compartilha aí, compartilha. Maria do Carmo. Quem é Maria do Carmo? Eu também não sei quem é. Eu não sei quem é essa mulher. Alô, mãe? Beijo. Beijo, mãe. Seus 2 barbudos estão aqui. Daqui a pouco eu vou aí filar a boia. Eu não vou não. Vamos que vamos. TV Web L10. Mostrando a região para o mundo. Tudo pronto. Só aguardando ali para iniciar essa grande partida. Galera presente no estádio. Isso é bom demais, hein, Maílson? Pessoal vindo prestigiar, assistindo. Quem é que não gosta de um futebol, né? Foi como eu falei na transmissão de ontem, estava eu e meu amigo Newton transmitindo aqui o jogo do Barcelona de Lagoa de Pé de Lagoa Grande. O estádio, pessoal, é franca, entrada franca. Então você está aí na sua casa, está sem fazer nada, sua mulher está te xingando toda hora, você está atrapalhando a mulher a limpar a casa, vem para o estádio. A criancinha está chorando, traz ela para cá também, vamos se divertir, vamos... É maravilhoso. Eu confesso, falando um pouco aqui sobre futebol, eu estava comentando com meus atletas. Muita gente queria estar ali jogando também. Exatamente. Então quem está ali dentro tem que se dar o melhor, tem que se esforçar ao máximo para dar um bom espetáculo para quem está na torcida, para quem está vendo. Uma boa festa, um festival, né? Que hoje é um festival de futebol. Também, Maílson, tá sabendo que vai ter aqui a réplica da taça do Mundial do Internacional de 2006? Me falaram isso, eu não conheço essa taça, mas tudo bem, vamos conhecer ela hoje, né? A réplica da taça 2006, Internacional, campeão em cima do Barcelona. E eu fiquei sabendo que só tem 60 né, cópias no mundo, então é um privilégio para Botuporã receber essa taça. Pessoal, vamos compartilhar mais um pouco, o jogo está prestes a começar, temos 10 pessoas somente nos vendo. Compartilha esse trem aí, gente, vamos chegar aí nos 50. E quem está assistindo aí, por gentileza, manda a resposta pra gente. Tá ouvindo legal? Tá vendo legal? Como é que é? Manda aí pra gente. Ô Roxinho, meu brother, você que tá aí no interior de São Paulo,
Manda aí para mim aqui no chat mesmo, o áudio, as vozes, nossa, estão boas, está tranquilo? Como é que tá? Haroldo ali fazendo seu aquecimento. Estamos de volta aqui. Ó, o pessoal respondeu. Ô, meu querido, o áudio tá ótimo. Roxinho. Brenox também mandou aqui. Tá bom. Brenox. Gilmar Pimenta, tá filé? Estou do lado do estádio assistindo pela TV. Maravilha, muito obrigado, cara. Valeu mesmo. Gilmar Pimenta, poderia trazer pra gente aqui uma água pra gente tomar aquela água gelada. Brincadeira, Gilmar. Ó, vou te falar, eu tô empolgado com esse jogo. Tá empolgado? Eu tô empolgado. Ah, que bom, é assim que eu gosto. Eu tô empolgado, tô vendo bons jogadores, bons atletas. Rapaz, juro pra tu, vai sair gol nessa partida, viu? Vamos lá, tudo pronto. Aquela tradicional foto dos capitães com um trio de arbitragem. Haroldo, o árbitro principal, ele que tem muita tradição aí com a arbitragem, fez um ótimo trabalho no jogo entre Atlético e Bahia. Salientar, comentar aqui, porque eu conversei com ele. Como eu era o treinador, eu tive que conversar. Ele falou: Maílson, eu vi pênalti porque a bola para mim foi direta na mão de Danilo, que é o meu cabeça de área. Só que aí eu expliquei para ele e outras pessoas me falaram que a bola primeiro bate na perna e depois vai na mão. Se ele tivesse realmente visto, que ele não tem como ter essa visão, que ele não estava por trás, ele não teria marcado, porque quando bate na perna e sobe na mão, sem intenção, não é pênalti. Pênalti é quando vai direto na mão e você tira uma oportunidade clara e manifesta de gol. Muito bem explicado, muito bem, muito bem. Muito obrigado. Quase tudo pronto. Apita o árbitro. Começa a partida entre Flamenguinho e Guarani. Posse de bola agora para o time do Flamenguinho, que já começa ali distribuindo passes. Bruno com a bola dominada na zaga. Bruno que tá com a forma, mas tá jogando a bola. Bola alçada na frente. Lateral para a equipe do Guarani. A zaga do Flamengo é composta por Bruno e Nildo. Isso? Confirma, Maílson. Exato. Bruno e Nildo, lateral direito Marivaldo, lateral esquerdo é o Tom. Quem tá com a bola é o Luiz, olha só. Lateral para a equipe do Flamenguinho, já cobrado. Já está com a bola. Joga a bola para o meio de campo, bola dominada. Que ele perde e ganha aqui. A equipe do Guarani recupera a bola. Já lança na ponta esquerda. Ele está com a bola dominada. Vai partir para cima, vai cruzar. Tem um atacante na área que está livre. Bateu. Opa! Nada. Tira a zaga do Flamenguinho. Afastou o perigo. Maílson. Eldo teve um bate, rebate, que na nossa visão não é das melhores, mas o juiz mandou o lance seguir, viu? Ok. Posse de bola para a equipe. Nilton Oliveira levanta a bola na área. Quem sobe? Nossa, se passa. Seria. O número 18 aí, você fez um malabarismo bonito, que se ele pega é caixa. Bruno com a bola dominada. Rifa a bola pra frente. Quem vai subir? Sobe Nilton Oliveira. Ele é bom de cabeça. Ele ganha todas, Não tem hein? como comparar a altura dos dois. Subiu ali. Recupera a bola. Flamenguinho. Recolhe a bola. Passe errado. Gilson recebe a bola. Já lançou na frente. Vai partir com a bola dominada. Brecou. Esperou o atacante passar. Chutou pro gol. Ih, aí não, amigão. Chutou pra fora. Pessoal, você que está aí nos assistindo, compartilha que o jogo começou e começou frenético. Frenético.
Gilson já lançou a bola. Bola dominada ali na cabeça de área do Flamenguinho. Já tá com a bola dominada. Desequilibrou, mas conseguiu ficar com ela ainda. Lei. A bola dominada, passou a bola pro lateral. Recupera a bola o time do Guarani. Os dois times são bons, hein? Bola dominada, faltou um pouco de força ali. Lateral para a equipe do Guarani. O Guarani no ataque. Vamos ver o que acontece nessa jogada aí. Até o momento eu vejo o Guarani mais em cima, né? Tá com mais vontade, mais aptidão física. Mas o jogo só está apenas começando e pode acontecer de tudo, viu, Elton? 2 minutos, 3 minutos. Já estamos completando 3 minutos. Guarani e Flamenguinho. TV Web L10. Mostrando a região para o mundo. O que aconteceu ali? Haroldo está pedindo intervenção. Se alguma coisa. Não, vai recomeçar o jogo. Lateral para a equipe do Guarani. Bola dentro da área. Afasta a zaga. Escanteio para a equipe do Guarani. Quem é que cruza? Quem é que sobe? Vamos esperar, vamos esperar. Escanteio para a equipe do Guarani. Bora lá. Juiz autorizou a cobrança, vai levantar na área, quem sobe? Ih, rapaz, aí não. Que escanteio foi esse? aí não, rapaz. O que eu vou dizer lá em casa, meu irmão? Olha, eu queria mandar um alô especial, aquele Gandula. Ele não tá aparecendo na câmera não, mas daqui da nossa cabine dá pra ver, o Pierre Augusto. Pierre Augusto, um dos melhores gandulas. Ah, eu preciso mandar um alô especial aqui hoje. A minha esposa Lidy Gonçalves está completando hoje 35 anos de idade. Parabéns. Muito parabéns, minha anja. Tamo junto. Tiro de meta forte cobrado aqui pro Gilson. Posse de bola para a equipe do Flamenguinho. Bola dominada. Lucas dominou a bola, já passou pro lateral. Tom com a bola dominada. Lançou na frente para a Lei. Lei vai correr atrás dela. Não conseguiu alcançar. Lateral para a equipe do Guarani. 4 minutos e meio de partida. Quase chegando aí nos 5 minutos. Quem fez frente até agora foi a equipe do Guarani, né? O Flamenguinho ainda não conseguiu imprimir um ritmo, chegar no gol adversário. Exatamente, Elton. Era esperado, né, por nós aqui que acompanham o time no dia a dia. O time está mais entrosado, o time está mais fechado. Gente, quando eu dou uma pausa que a gente fica olhando os lances aqui do jogo, viu? Lateral para a equipe do Guarani. Procura um companheiro, lança a bola. Agora é lateral para a equipe do Flamenguinho, hein? Isso mesmo. Essa jogada não foi tão bonitinha, né? Esse lateral deveria, né, dar mais opções pro rapaz. Ele ficou sem opção também, viu, Elton? Esperou o contato veio, o que acontece? Falta, né? Falta para a equipe do Flamenguinho. Eu disse que eles não tinham chegado, agora tem uma ótima chance de jogar essa bola na área. Vamos ver quem é que cruza, quem é que sobe. E no futebol, quem não faz? Toma. Opa! Haroldo já está marcando ali a posição da barreira. Quem vai jogar essa bola na área? Quem vai cabecear? O árbitro vai autorizar. Lei na bola. Haroldo autorizou. Vai jogar a bola na área. Passou por todo mundo. Esse tipo de jogada, ela quebra um pouquinho olha, fazer Marivaldo lateral subiu para cabecear. O Nildo tá voltando agora, subiu. Então você tem que jogar essa bola ali na marca da Cal, naquela mais ou menos na marca do pênalti, para os caras cabecearem, porque não adianta o zagueiro dar esse pique todo no campo e não ter oportunidade de cabecear. Guarani no ataque, tira a zaga, bola para fora. Jogou a bola para fora do estádio. Para a equipe do Guarani. Deixou a bola, vai deixar ali para quem? Para ele, Nilton Oliveira. E ele que tá jogando praticamente de lateral também, só que ele é mais exímio cabeça de área, viu? Olha o grande lance aí da equipe do Guarani. A bola tá dominada, tá dentro da área. Afasta o perigo. É escanteio para a equipe do Guarani. E o escanteio é uma baita oportunidade para o Guarani, já que tem jogadores altos e bons de cabeceio. Um deles é o número 20. Eu esqueci o nome do meu amigo número 20, mas ele é muito bom no cabeceio e Nilton Oliveira também manja, viu? Manja. Escanteio para a equipe do Guarani. Haroldo autorizou. Vai jogar a bola na área. Quem é que sobe? Quem cabeceia? Afasta a zaga. E já liga um contra-ataque. Não, foi interceptado.
Lateral para a equipe do Flamenguinho. E você pode ver que quem tirou essa bola foi o Luan, né? O Luan que é um meia, mas voltou para ajudar a equipe e é assim que o time vai para frente, todo mundo se ajudando. O Web TV L10, mostrando a região para o mundo. Posse de bola para a equipe do Guarani, bola dominada com Nilton Oliveira. Nilton Oliveira já procura alguém para fazer a ligação. Lançou na frente. Vai apostar a corrida. Vai entrar na diagonal. Procura alguém na área. Não tem ninguém. Tenta driblar. Uma jogada individual. Passa a bola. Bola. E era uma tabelinha, mas que não saiu corretamente. Marivaldo na bola. Posse de bola em lateral para a equipe do Flamenguinho. Exatamente, o jogo é um jogo como esperado, um jogo pegado, duas equipes inteligentes, duas equipes acostumadas a jogar em jogos difíceis. Muito tradicional. Muito né? tradicional. Deixa eu só mandar um alô para o nosso amigo Adelton, que eu comentei do aniversário da minha esposa, ele comentou aqui parabenizando. Muito obrigado, Rochinho, sabe que você mora no meu coração, meu amigo. Posse de bola para a equipe do Flamenguinho, que ele perde e ganha. Lateral para a equipe do Guarani. Quem vai cobrar é Nilton Oliveira. Ele tá de lateral esquerdo mesmo, hein? Sobe de cabeça, esquerdinha, não conseguiu dominar a bola, perdeu a bola, rifa pra frente, fica aquele perde, ganha aquele jogo. Não, deu um chapéu, Lei, perdeu a bola, esqueceu da bola. Bola dominada com Lucas. Lucas passa para trás a bola, agora a posse de bola do Flamenguinho. Flamenguinho com a bola dominada, limpou um, procura alguém para jogar, não encontra. Tira a zaga do Guarani. Rifa a bola de novo. Nilton Oliveira. Posse de bola com Marivaldo para o time do Flamenguinho. Bola no chão. Toque de bola. Olha a tabelinha que saiu bonita. A triangulação. A zaga do Guarani afasta. É lateral para a equipe do Flamenguinho. O jogo tá gostoso de assistir, de jogar, de comentar e de narrar. Tá um jogo pegado, como eu falei, equipes muito boas em campos. Tá faltando um pouquinho mais de criatividade naquela última bola, naquele último passo, para ver se alguém abre esse placar, viu, Elton? Exatamente. Já estamos com quase 10 minutos e os goleiros não trabalharam até agora, né? Desse jeito é muito fácil ganhar dinheiro, viu? Posse de bola para a equipe do Flamenguinho que tenta montar o seu ataque. Já sobrou a bola, bateu! Defende, saiu fraco, saiu mascado. Gostei da emoção. Eu acabei de falar e já a primeira defesa. Exatamente, quem chutou é Mauricinho. Mauricinho que é um jogador que ele só não tem tamanho, mas tem muito futebol e tem idade também. O moleque é bom de bola, é forte. Jogar contra ele tem que jogar esperto, que ele não alisa não, viu? Lateral para a equipe do Flamenguinho aqui que tenta montar mais um ataque. A bola vai sair pela linha de fundo, afasta. Tem um perde e ganha ali, vai rifar, vai chutar. Afasta, a equipe do Guarani, sobrou a bola na ponta da área. Tira a zaga do Guarani. Posse de bola de novo pro Flamenguinho. O Flamenguinho tomou, chutou. Pra fora, bom chute. Tem que arriscar, né, Maíra? Exatamente, essa bola que sobrou, Marivaldo, que é um baita lateral, um veterano, tem um problema sério no joelho, mas tá ali, tá dando o melhor dele. É um chute que se vai no gol, aquele chamado pombo sem asa. O goleiro não pega não, viu? O goleiro não tá nem esperando, né? Guarani já rifou a bola pra frente. Vai sair na cara do gol esquerdinho, camisa 7. Tira a zaga. A bola ficou ali. Aquele pé de ganho. Afasta a zaga do Flamenguinho. É lá e cá. Não dá tempo de respirar não, hein? Lateral para o Flamenguinho. O Gandula foi rápido em devolver a bola, mas o jogador do Flamenguinho prefere mais cadenciar o jogo. Eles percebem que o jogo não está daquele jeito, o sol está quente, né? Exatamente. Se forçar demais também, abre o bico. Na linguagem futebolística, vai abrir o bico. Vai abrir o bico, é isso aí. Perde ganha ali, posse de bola no meio campo para a equipe do Flamenguinho. Bola dominada, vai tentar organizar um ataque. Afasta a zaga do Guarani. Quero dar um destaque aqui na partida, né? Não falei no começo, não só por esse carrinho e roubar essa bola, o Coutinho, ele é um bom zagueiro, é uma contratação nova do Guarani, nova entre aspas, mas olha o chute. A bola tá ali, chutou, para na zaga, a zaga afasta. A bola de novo, com posse de bola, o Flamengo chutou de novo, de longe. Caiu e pegou, encaixou. Como eu havia dito, o Flamenguinho está apostando muito nesse chute fora da área do nosso amigo Arivaldo, até porque no jogo desse, Elton, quem abrir o placar tem grande vantagem de segurar o placar e ganhar o jogo, viu? Bateu ali no juiz, a bola bateu no juiz. Vai ser devolvida a bola para um
pro Guarani. O juiz estava mal posicionado, viu? Tem que jogar mais parado no meio de campo, observar mais o jogo, estava muito em cima da jogada, né? Mas tá bom. Nilton Oliveira recebe a bola na lateral esquerda. Dominou a bola, procura o jogador. Lançou na área. Esquerdinha vai dominar. Vai tá a cara do gol. Driblou o goleiro. Bateu pra fora. Era só um totozinho, meu amigo. Era só triscar. Elton Lopes, confesso que eu fiquei com muita emoção. Você viu que é o lançamento do Nilton, rapaz? Agora vamos dar uma moral para esse atacante. Deu 2 cortes, só na hora de tirar um 10. Tirou 8. Tirou 2, o treinador tirou 2. Boa. Gilson já está a postos para cobrar o tiro de meta para a equipe do Flamenguinho. O nosso amigo Adelton Roxinho está dizendo aqui, provavelmente a final será Bahia e América. Adelton, se eu não estiver enganado, o Bahia abriu mão de jogar a final, então outra equipe que fizer um melhor aproveitamento participará dessa final, viu? Agora, sobre o América, acredito que eles vão sim. Falta para a equipe do Flamenguinho. O jogo parado. Maílson, até agora nós temos 13 minutos, quase 14. O que você está achando da partida até agora? Elton, e como a bola está no meio de campo, eu vou falando, se tiver um lance perigoso, você pode tomar as rédeas. Como foi falado, são duas equipes que sabem jogar bola, duas equipes que têm rivalidade, duas equipes que já foram campeãs municipais. Já tivemos aí essa chance claríssima aí para o time do... Olha a bola. Olha a equipe do Flamenguinho com a bola na área. Vai tirar o zagueiro, defende o goleiro. Vou prosseguir. Com tranquilidade. Isso. O time do Guarani já teve essa chance claríssima agora com aquele atacante lá, que foi o Eric, exatamente o Eric, o 9. E teve, agora sim, eles estão apostando muito o Flamenguinho no chute fora da área, com o Marivaldo. Mas tem melhores batedores. O Lei chuta muito bem também de fora da área, viu? Ok. Posse de bola para a equipe do Guarani, é lateral, procura um companheiro, jogou errado, perdeu a bola. Lateral para a equipe do Flamenguinho. Não foi aquele lance bonito, né, Marcos? É mais ou menos. Web TV L10, mostrando a região para o mundo. O chat deu uma parada aí. Manda aí, gente. Manda aí. O que vocês estão Parada achando? nada. A Indy Ribeiro tá comentando aí, viu? Quem é Indy Ribeiro? Eu não conheço essa pessoa. Lateral para a equipe do Flamenguinho. Vai cobrar ali. Opa, para a equipe do Guarani. Perdão. Já lança ali no meio. Bola dominada com a equipe do Guarani. Tira a zaga do Flamenguinho. Sobe de cabeça. Quem vai ficar com ela? Abriu. Tira de cabeça a equipe do Guarani. Que jogada feia. Mas um lance ali mais brusco, mais incisivo. O jogador fica caído ali. Vamos esperar para ver o que acontece com ele. Parece que está sentindo dor, hein? Tá sentindo dor. Eu queria fazer um comentário sobre aqueles movimentos lá que os caras estão fazendo. Quando um jogador cai em campo, não pode já de muito rápido, sem saber realmente o que aconteceu, já tocar nas pernas, tocar na parte, pode lesionar de verdade. Ele provavelmente foi só uma pancada, tá vendo? Já levantou, já saiu andando. Tá tranquilo, graças a Deus. Continua, prossiga. Mandar um abraço especial pro nosso cinegrafista que não perde nada. Bola na área, quem é que vem? Bola dominada. A bola toda dominada ali no meio da lua, vai partir, vai bater. Esbarra na zaga e volta. Equipe do Flamenguinho no ataque de novo. Vai jogar dentro da área, cruzou, quem é que sobe? Passou a bola, pegou. Falta de ataque. Falta para a equipe do Guarani, quem vai cobrar ali é o goleiro, que já procura uma reorganização do time. Bola lançada na frente, sobe de cabeça. Quem vai ficar com ela? Sobra para o time Flamenguinho, que já lança na frente. Escorregou, não foi nada. Segue o jogo. Bola pra frente. Bola dominada com o esquerdinha. Vai sair na cara do gol. Levanta a bandeira. Tava na cara, né, Maílson? Olha, eu vou te falar uma coisa. Se o esquerdinha que lança essa bola toca 2 segundos antes, ele pega o Eric em boas condições. Só que uma passada a mais que ele deu, realmente estava impedido. Bandeirinha demorou para levantar, não entendi porquê, mas foi marcada da forma correta. Posse de bola para a equipe do Flamenguinho. Até agora, a maior chance foi do Guarani, né? Com o Eric. Passou por cima do gol. Eric, número 9. Recomeça o jogo.
Equipe do Flamenguinho no ataque. Bola na lateral. Vai jogar dentro da área. Quem é que sobe? Bola na mão do goleiro. Fácil, simples. O goleiro Erivânio, que é um baita goleiro, joga tão bem nas mãos quanto com os pés, viu? Falta? O goleiro deu aquela especada, né? Chamaram cama de gato, só que ele não subiu, mas foi falta sim, Elton. Falta a favor do Guarani. Concordo com a marcação do árbitro. Tentou sair jogando rápido ali, o juiz já parou. Bola na área, vai chutar, vai bater. Defesaça do goleiro. Que defesa, foi a queima-roupa. Foi em cima dele, mas foi a queima-roupa, hein, Maílson? Bom demais, Elton. Você coloca a emoção na partida e digo mais, olha o lançamento aí. Olha o Flamenguinho no ataque, essa bola vai sobrar. O goleiro saiu, ficou fácil com ela. Mandando um alô especial ao nosso amigo Levi Santana de Paula. Diz assim, aí sim, que jogão. Aqui em São Paulo, chove, chove, chove. É um toró. Guarani perdeu a posse de bola agora, a posse de bola do Flamenguinho. Procura um jogador para tocar, não acha ninguém. Tocou, a zaga do... Ih, furou a bola. Vai para cima, vai sair na cara do gol. Se recompõe bem o zagueiro. Nildo Elton, ele pode passar anos e anos e anos, mas é um baita zagueiro, não brinca em serviço. É vinho, é? Joga muito sério, viu? Quanto mais velho, melhor. Jogando bola. Bola na lateral para a equipe do Flamenguinho. Tenta montar um ataque. Já lançou lá na frente, na ponta. Afasta a zaga do Guarani. Tenta organizar o jogo ali, mas ainda tá truncado esse meio campo, hein, Maílson? Essa bola no meio que esquerdinha com um jogador experiente tocou. Essa bola não pode ser feita isso, porque você quase deu um contra-ataque. Você viu que Luan e Gil estavam jogando, mas foi uma bola mal tocada. Então, você coloca o jogador em apuros e colocando toda a responsabilidade no atleta. Então... Falta para a equipe do Flamenguinho. Vai fazer o chuveirinho, hein? Vai jogar na área. Pelo que tudo indica, vai jogar na área. É o jogador camisa 7, o Lei. Meu amigo Levi está dizendo assim, grande Maílson, compartilha, Levi. Vamos chegar a 20 com o seu compartilhamento. Vai jogar essa bola na área. Quem é que sobe? Fácil para o goleiro. O goleiro fala assim, vem em mim, papai. Bom demais. Sem trabalho nenhum. Sem trabalho nenhum. Posse de bola para a equipe do Guarani que tenta montar um ataque. A bola, lançamento na área. O goleiro vai sair. Ficou fácil para o goleiro também, viu? A posição do Eric era a posição legal. Se essa bola for um pouquinho mais fraca, provavelmente teríamos um lance perigoso aí. O Flamenguinho tenta organizar a jogada. Marivaldo joga a bola no meio de campo. Vai virar o jogo. O que vai fazer? Bola dominada. Procura uma chance de ataque ali. A zaga do Guarani repassa. Lançamento fraco. Eu queria fazer aqui mais um comentário. O time do Guarani está forçando muito essa jogada de lançamento e não está tendo resultado. Então cabe aí ao capitão, ao treinador, pedir para colocar essa bola no chão. O time tem qualidade para sair jogando, tem qualidade com a bola nos pés. Ivan vira o jogo. Ataque do Flamenguinho. Marivaldo com a bola dominada. Vai jogar dentro da área. Tem muito espaço, tem muita chance. Jogou na área. Quem é que sobe e vai subir? Fácil pro goleiro. O goleiro defende, já liga um contra-ataque aqui do Guarani. É lá e cá. Tentou o drible ali. Lateral para a equipe do Guarani. A Indy Ribeiro diz assim, alô Lid, mamãe do ano. É, que legal. Parabéns. Hoje é olha aqui. A equipe do Flamenguinho, bola dominada. Vai jogar na área. Tá na cara do gol. Dominou. Chutou em cima do goleiro. Olha, a minha posição aqui não é tão privilegiada quanto a do Bandeira, mas eu não sei. Levantou a bandeira. Ah, levantou? Levantou. Desculpa. Eu não sei não, viu? Furou a bola ali. Lei tá com a bola dominada ali no campo. A marcação chega em cima dele, ele travou, chutou fraco, pegou mal na bola. Comentando aqui, esse lance aí foi o Mauricinho. Eu não tenho certeza se ele estava impedido. Para mim, ele sai de trás, correndo no facão, mas se o Bandeira levantou, quem somos nós para dizer alguma coisa, é isso? Eu tive essa impressão também. Afasta a zaga do Flamenguinho. Lei com a bola dominada de novo. Procura o jogador. Passa a bola. Jogo truncado ali no meio campo. A bola vai sobrar para quem? Quem vai chegar? Esquerdinha na marcação. A bola sobra para o lateral do Flamenguinho. Bola no meio campo do Flamenguinho. Tenta organizar uma jogada. Lateral. Lançou na frente. Quem vai chegar?
Trava a bola. Lateral para a equipe do Flamenguinho. Olha, como eu tinha comentado, o Coutinho é um zagueiro muito firme, né? Você viu que ele vai mesmo e não tem como. E eu queria comentar aqui, ó, o número 21, aquele lá do Flamenguinho, que aparece aqui no vídeo, caminhando aqui. Ele é de tanque novo, viu? Ele buscou fora, né? Um jogador muito bom. Até o momento ele está jogando muito bem também. Ele é de fora, o Flamengo buscou fora. Bola pro Flamenguinho, vai jogar dentro da área. Quem é que sobe? Quem é que pega? Sobra a bola para a equipe do Guarani, vai fazer um lançamento. Se passa, era caixa. Essa bola é pelo alto, Elton. Flamenguinho de novo no ataque. Joga a bola para Ivan, camisa 9, grande atacante da nossa região. Ivan, passa o pé em cima da bola, driblou um, foi pro chão, nada, se jogou. Quem estava na bola com o Ivan, Elton? Ele, Nilton Oliveira. Olha, furou a bola de novo. É a segunda bola que Gilson fura. Eu ia comentar isso agora, já é a segunda furada que ele dá no meio, o treinador tem que começar a olhar para ele. Partiu, bateu na trave! Sobra, tira o Guarani! Grande jogada, pegou o goleiro de calça curta, hein? É quando eu digo que bola no meio não pode errar, é isso aí. Você viu que um erro poderia ser fatal. E se essa bola vai no gol, é caixa. Foi na trave, o goleiro não chegava nunca. Lateral para a equipe do Flamenguinho, é isso? Lateral para a equipe do Flamenguinho. É lateral e escanteio. Escanteio? Vamos ver o decorrer da jogada aqui. Escanteio para a equipe do Flamenguinho. Vai jogar essa bola. Marivaldo vai jogar essa bola na área. Quem é que sobe? Bola na área. Já é o segundo escanteio que eles esforçam e já jogam para fora. E o goleiro fala assim, bom demais. Desse jeito o goleiro não trabalha, desse jeito o salário dele sai de boa. Olha só que toque errado. Rasga ali o Lei também chega rasgando, chega com muita vontade. Olha, essa juiz está pedindo tempo técnica para hidratar, né? E falar nisso, eu vou dar uma hidratada também. Eu também vou dar uma hidratada, o jogo tá legal. Web TV L10, mostrando a região para o mundo. Hoje, domingão, 24 de outubro de 2021, um festival de futebol aqui na nossa cidade de Votuporã. Hoje aqui vai ter o festival de futebol, teremos também a réplica da taça de mundial que o Internacional ganhou em 2006 em cima do Barcelona. E também, se eu não me engano, no final dos jogos vai ter um paredão. Nilton Oliveira me falou isso, que vai ter um paredão. Vai ter um paredão no estádio. Esses paredões que já tem aí normalmente ou são putz? Opa, vai ter um paredão no estádio, mas é aquele paredão, esse paredão que já tem aí do estádio? É um paredão de som. Ah, entendi, um paredão de som. Pessoal, compartilha nosso link, pessoal. Ajuda a gente a crescer, o Web TV L10, mostrando a região para o mundo. Jogo parado, pessoal, dando aquela hidratada. Os treinadores passando aquela orientação ali. Jogo 0-0, 25 minutos. Até agora ninguém abriu o placar, mas tivemos duas grandes chances. Uma foi chutada por cima, o goleiro já estava rendido. E a outra do Flamenguinho, bola na trave. Grande lance. Votuporã, 24 de outubro de 2021, 11h38 da manhã. Lembrando que às 2 horas, às 14 horas, teremos mais outro grande jogo, que é entre Professores e Esporte Tigre. 2 campeões municipais que nós tivemos já na nossa cidade, 2 grandes equipes. Vai ser um jogo a nível do que estamos vendo. Olha, eu comentei aqui o alô do Levi Santana e estava pensando se é o que eu pensei mesmo. Esse Levi Santana, pessoal, você que está nos vendo, assistindo, para mim foi um anjo que teve na minha vida em São Paulo. Levi Santana foi um anjo que teve lá em São Paulo na minha vida. Um certo dia, enquanto o jogo não volta, eu fui assaltado. E esse homem, ele apareceu para me ajudar, ele foi um anjo. Aí eu mandei o link para ele, já entrou, já comentou. Não sei se você está ouvindo, Levi, mas sou grato a você eternamente, meu irmão. Que Deus te abençoe e continue assim, só pregando a palavra de Deus.
Que bonito, que beleza. Voltando as equipes aqui para o decorrer do primeiro tempo, 27 minutos, 0-0, Guarani e Flamenguinho. As duas equipes já tiveram chance de abrir o placar, mas até agora continua 0-0. Eu acredito que depois que sair um gol, vem mais, hein? Será que vai? Esse jogo, eu vou falar como eu te falei, né? Eu acredito em gols, mas está muito... Os times estão muito truncados, parece que estão segurando, parece que é melhor empatar e ir para os pênaltis do que meter gol, não sei. Mas se fizer um, você pode ter certeza que sai mais, porque o time que tomar vai querer descontar, e nisso vai dar abertura para o outro time contra-atacar. Recomeça o jogo, volta da parada técnica para hidratação. Haroldo está conversando, fazendo um sinal ali, não entendi muito bem. Posse de bola para o Guarani. Lateral para o Guarani novamente. Lateral já cobrado. Posse de bola Guarani. Ih, limpou bonito, hein? Deixou na saudade. Vai lançar a bola na frente. O zagueirão tira. Esses lances aí, tá faltando encaixar. Na hora que encaixar, ele vem, hein? Ele vem. Esse zagueiro Nudo, como eu falei, é muito bom zagueiro. Ele tem leitura muito boa de jogo, então ele já fica ligado, porque se ele não dá esse corte, é fatal. Fatal. Posse de bola para a equipe do Flamenguinho. Tenta organizar ali um ataque. Passou o pé por cima da bola. Driblou. Bateu. Truncada aos trancos e barrancos. Ele vai seguindo. E a bola já está na área. Vai cruzar. Trava. Escanteio para a equipe do Flamenguinho. Quem vai para a bola? Será que é Marivaldo? Acredito que é ele. Ele é o cobrador oficial de... Cobrador oficial de escanteio da equipe. A bola parada. Alô, Levi, compartilha aí no grupo do Uber de São Paulo, do grupo Uber Jacira. Que Maílson Lopes está mandando aquele salve. Se prepara ali para cobrar o escanteio. Autorizou Haroldo. Vai jogar essa bola na área. Quem é que sobe? Bola alta na área. Passou por todo mundo. Sobrou ali com a equipe do Flamenguinho. Que tenta. Cisca. Gira. Bola na área de novo. Afasta a equipe do Guarani. Bola na área. Jogada perigosa, professor. Isso é jogada para cartão, professor. Cartão amarelo para a equipe do Flamenguinho. É o lateral. Tom número 2. Ele levantou o lateral direito do Guarani. É um amigo meu, acabei de me falha o nome dele aqui agora. Ele é filho do treinador Gu. Viu? Pode olhar o treinador, os dois juntos, elas se parecem demais. Se parece mesmo. Cartão amarelo para o Tom da equipe do Flamenguinho. Lembrei, o nome dele é Diego. Vai jogar essa bola lá na área. Quem é que sobe, quem é que defende? Eric. Ganha a bola, mas joga para fora. Tiro de meta para a equipe do Flamenguinho. Alô, Adalberto Guimarães, ele diz que falta só um gol para ficar melhor. Logo vai sair esse gol, Adalberto. Compartilha no grupo da família, dos amigos, estamos juntos e misturados. E o áudio aí, pessoal? Responda aí nos comentários. Melhorou? Só falta um gol mesmo, hein? Que a alegria do esporte é o gol. E as duas equipes, que jogam pra cima, que jogam pra fazer gol, tá faltando sair o gol. É como diz o Rapa, eu quero ver gol. Não importa se é de placa, eu quero ver gol. É isso, é verdade. Você agora filosofou. Gilson joga a bola no meio de campo. Quem é que sobe? Ganhou a equipe do Flamenguinho, mais uma dividida. Bola dominada com a equipe do Flamenguinho. Procura alguém pra jogar, vai perder essa bola. Ainda consegue ficar com a posse de bola a equipe do Flamenguinho. Tenta armar uma jogada, toca atrás, a zaga tira. Bola dominada com a equipe do Flamenguinho. Vai fazer o lançamento. Lei tá com a bola dominada na área. Limpou um. Passou pro companheiro. Bateu na trave. A bola tá com a equipe do Flamenguinho ainda dentro da área. Cisca. Gira para um lado, gira pro outro. Perdeu a bola. Falta. Foi marcada uma falta ali. Esse jogo, essa jogada de lei, ele Era cortou um, cortou dois, chuta pro gol, meu amigo Lei. Você tocou pra Mauricinho, ainda correu o risco, ele tá impedido. Mas tá bom, o jogo tá ficando melhor, o jogo tá esquentando, a galera tá entrando no jogo, olha só. A equipe do Guarani tenta organizar um ataque. Virou um.
A posse de bola da equipe do Guarani ainda. Vai jogar pra esquerdinha, tá na cara do gol. Tá impedido. Tava impedido? Cadê o VAR? Eu quero ver o VAR. É como eu disse, pra mim aí era a mesma linha. Eu observei bem aqui, ele tava na linha da grande área, na linha do zagueiro. Esse Bandeira tem que ficar mais esperto, isso não pode acontecer, Elton. É isso aí, mas ficou na bronca, hein? O esquerdinho também reclamou demais. Nosso amigo Adalberto Guimarães diz, aqui o áudio tá perfeito. Ok, obrigado, Adalberto. 18 pessoas nos assistindo agora, vamos compartilhar, pessoal, vamos melhorar essa audiência, Impedimento marcado, o Bandeira levantou a bandeira e ninguém viu. Agora sim, Haroldo já sinaliza ali o impedimento. Nilton Oliveira tá com a bola, quem é que vai organizar? Bola na frente para a equipe do Guarani, vai disputar a bola, quem ganha? Zagueiro Nilton tá na bola. Manda um alô aqui nossos amigos que está aqui próximo à nossa cabine. Alô Eugênio, alô Cirlei, a galera do América que fez bonita aí hoje, viu? Alô Vitinho, os caras estão tomando aqui Eisenbar. Não faz propaganda não, porque a Eisenbar não me pagou nada. É verdade, Elton, foi mal. Bola alta, quem é que sobe? Subiu com a mão ali. Vai sobrar pro Ivan. Tá na cara do gol, o Flamengo vai bater pra fora. Mais uma vez, Elton, eu vou ter que discordar. Pra mim, Ivan era a mesma linha. Ele veio de trás. E ele marcou o impedimento de novo. Ivan errou o chute, realmente. Mas era a mesma linha, ele saiu de trás. Eu não sei se o sol está atrapalhando um pouquinho a visão dos árbitros, mas é minha opinião também, viu, galera? Posse de bola para a equipe do Flamenguinho, com a bola dominada no meio campo, na cabeça de área. Perdeu, boa bola roubada ali do amigo esquerdinha, que controla a bola, boa finta. Guarani no ataque. Vai jogar essa bola na área, quem é que sobe, quem é que pega? Afasta a zaga do Flamenguinho. Impedimento de novo. Alô, Vitor Magalhães, Elton. Pato Roco, rapaz. Aí não, hein, velho. Que isso? Alô, Maria Lúcia Souza. Vai, Guarani, faz um gol. Ela tá pedindo. Olha a bola na linha de fundo. Vai cruzar, não. Tocou pra cá, cruzou. Quem é que vai? Fácil pro goleiro. Ninguém vai. Vitor Magalhães é Vitor Desafio? Exatamente. Como é que o amigo fala que o outro é Pato Roco? Tom tá na bola, ele que já está amarelado. Lançou pra Lei, tá com a bola na linha de fundo. Vai correr, vai cruzar. Cruzou pra quem? Afasta a zaga. Fica a posse de bola para a equipe do Guarani, que tenta se organizar, tenta sair jogando ali. Gilson sai tocando ali com o zagueiro. Vai lançar na frente, quem é que corre? Não, condição legal, mas foi muito forte. Forçou a barra. Como eu falei, estão forçando muito essa jogada, vai acabar cansando o atacante, e ele que é um bom atacante. Mas correndo assim, correndo a esmo, né? Vai acabar que ele vai cansar. Bola na área. Ataque para o Flamenguinho, a bola tá ali dividida, preparou o chute. Assim não, meu filho, assim fica até difícil. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Vai jogar essa bola aqui no meio, quem é que sobe? Sobrou, tirou todo errado ali. A equipe do Guarani tá marcando em cima. Posse de bola para a equipe do Flamenguinho. Saiu bonito, Marivaldo, saiu bem. Joga no meio. Levanta a cabeça, procura o companheiro. Abriu bem aqui na lateral. Partiu o Tom, tá com a bola dominada para quem ele toca. Lançou para a Lei, que chega na linha de fundo. Vai tentar o cruzamento. Nada. Eu tô mandando um alô especial aqui de novo pro nosso amigo Roxinho, que ele diz aqui que essa Maria Lúcia, que eu acabo de mandar um abraço, é a esposa dele e tá assistindo o jogo. Isso é bom, né? Família gosta de futebol. Bom demais. Flamenguinho no ataque. Limpou um, limpou dois, cruzou na área. Quem é que sobe? Escorou. Mauricinho. Fácil pro goleiro. Mauricinho cabeceou, ele que tem a altura do Michael do Flamengo. Agora o jogo ficou feio, hein, Elton? Ficou chutão. Esquerdinha fez bem a parede ali, dominou. Ele é rápido, ele vai pra cima. Vai sair na cara do gol. Esquerdinha tá sozinho em cima do goleiro. Que isso, cara. Eu achei que eu ia gritar gol agora, hein? Eu também, Elton. Já tava aqui de cabelo em pé. A jogada foi maravilhosa. O que faltou foi ele fazer esse gol? É destacar esse número 20 aí.
O número 20, ele tá jogando com muita raça com ele, não tem bola perdida, viu? É isso que a gente quer ver. Exato. Bola dominada, a equipe do Flamenguinho. A equipe do Flamenguinho no meio campo, ela domina. Ela está melhor no meio campo ali, mas... Só o passo de Hilton Oliveira, você viu? É ele, né? Ele mesmo. Ele tá sabendo que tá sendo gravado. Lançamento para a equipe do Guarani, forçou a barra. Esses lançamentos aí vão acabar... contrato de flash que ele pega essa bola. Bola dominada, a equipe do Flamenguinho Lei, procura um companheiro, bola no meio campo, organiza a jogada. Esse meio campo aqui tá dominando, hein, Maílson? Tá assim, o Flamenguinho ele tá tocando muito mais a bola, só que assim, as chances mais claras, fora aquela bola na trave do... Olha só. Bola na frente, esquerdinha, tá com a bola dominada, vai bater pra fora, boa chance. Agora ele tirou até demais do goleiro, né? O jogo agora tá ficando emocionante. Ó, o Flamenguinho tá preparando ali a substituição. Eu acredito que o Marivaldo não vai continuar no jogo. Como eu te falei, tem problema no joelho, ele tá vindo ali já em direção aqui. E quem vai entrar é o Johnny, número 22 do Flamenguinho. Johnny, que é ex-atleta do Atlético de Botuporã, só que nessa temporada ele preferiu jogar aí. Ele estava no União Central, mas o União Central não vai jogar esse festival. Então, provavelmente, o Flamenguinho foi lá e, ó, pegou o jogador. Venha pra cá. Entra Johnny no lugar do lateral direito, Marivaldo. Gilson tá ali passando a orientação pro seu companheiro. Vai levantar essa bola aqui no meio para chamado chuveirinho para saber quem sobe. Bola no meio de campo, quem é que sobe? Não, essa foi rasteira, tocou certo. Posse de bola. Falta, mas esperou ali, valorizou, né? Ele valorizou, e como é falta no meio de campo que não vai gerar muito perigo, aí o juiz falou assim, vamos marcar essa falta. Virada de jogo aqui, quem vai para a disputa? Tom conseguiu, jogou a bola na frente, vai cruzar essa bola, divide com um. Jogada perigosa, amarela para Coutinho. Rapaz, o Tom ligou o motor. Será que depois ele consegue respirar? Será que o pulmão dele tá em dia depois dessa, Elton? Amarelo, cartão amarelo pro nosso amigo Coutinho. Coutinho, que também é cinegrafista nos momentos vagos, viu? Aqui todo mundo é mil e uma utilidade, todo mundo faz de tudo. Quase tudo. Uma falta muito perigosa ali, que vai levar um grande perigo para a zaga do Guarani. Quem é que vai para a bola? Que vai chutar essa bola é o 21, ele que é de Tanque Novo, como eu te falei, não lembro o nome do cidadão, mas ele chuta bem, ele é um bom jogador. E vou te falar, viu? 50% aí que nós podemos ter bola balançando, rede balançando. Vamos lá. Preparado para a cobrança. A barreira está montada ali, Haroldo. Analisa a situação. Autorizou a cobrança. Vai jogar na área, vai chutar no gol. O zagueiro tira ali, quase que ele... O zagueirão César, né? O zagueirão César, que é um dos melhores zagueiros que tem na cidade. Ele se precipitou. Eu acho que essa bola tava fácil pro goleiro, não, Elton? Tava fácil. 22 pessoas assistindo a gente aqui. Muito bom. Superamos a marca de 20. A bola tá na área. Quem é que sobe? Subiu. Escorou de cabeça. A esquerdinha já lança pra frente. Vai ter aquela disputa de bola ali. Eric ficou com a bola. Lança pra esquerdinha. Esquerdinha já dá um tapa na frente. Já aciona o motorzinho. Ninguém na área pra ele tocar. Ele segura a bola. Recomeça o jogo aqui no meio campo. Bola tocada. Vai pra cima. Guarani com a bola dominada. Errou o passe. Eu tô agradecendo aqui o pessoal do chat que nos ajuda a fazer a transmissão. O número 21 ali de Flamenguinho, que é de Tanque Novo, se chama Isaías. Acabou o primeiro tempo? Acabou o primeiro tempo, Elton? Fim de primeiro tempo aqui na nossa disputa entre Guarani e Flamenguinho. Web TV L10 mostrando a região para o mundo. Vamos dar uma pausa aqui e voltamos no segundo tempo. Voltando no segundo tempo para Guarani e Flamenguinho. Pessoal, não saia daí, que nós vamos somente tomar uma água. Aqui, ó, Eugênio Guedes dizendo, os irmãos dando show. Beleza? A gente vai tomar uma água e assim que voltar no segundo tempo a gente volta também. Firmeza, Elton? É isso aí. TV Web 10 mostrando a região para o mundo.
Estamos de volta para o segundo tempo entre Flamenguinho e Guarani. Até agora 0-0, tudo igual. É isso aí, Elton. Vamos agora ver se vai sair aquele gol tão esperado. Conversei com alguns atletas lá no campo, dei uma passadinha lá. E o pessoal, e aí, como tá a transmissão? Como é que tá a gente em campo? Eu falei, tem que melhorar, tem que sair o gol. Autoriza o árbitro. Segundo tempo para Flamenguinho e Guarani. Expectativa que saia o gol agora, que alguém abra o placar. Guarani já no ataque. Bola dominada na ponta. Recua o jogo. Tenta organizar a jogada. Toque errado. Posse de bola para a equipe do Flamenguinho, que já aciona na frente, tentando uma jogada de ataque. Leita na bola. A zaga do Guarani recupera. Tenta sair jogando ali. Bola na frente. Rifa a bola para frente de novo. Chutão pro alto da equipe do Guarani. Bola fica na mão do Flamengo. E tá na área. Vai dominar. Vai voltar. Impedimento. Bem assinalado pelo bandeirinha. A bola já está aqui no meio com a equipe do Guarani. Vai lançar essa bola na frente. A zaga do Flamenguinho intercepta e recupera a bola para o Flamenguinho. Bola no meio de campo. Girou, procurou alguém para trocar. Lançou na frente, lançou para ninguém. Disputa no meio campo. Quem é que fica com ela? A bola volta para a zaga do Guarani. Fica aquele perde-ganha ali. Quem vai ficar com ela? Que lance, para não dizer feio, não muito bonito. O zagueiro Coutinho caiu ali. Ficou sentindo um pouco, mas já se recuperou. Falta para a equipe do Guarani. Bola para frente. Quem é que fica com ela? Tentou fazer a tabelinha. Conseguiu uma boa jogada. Tá na linha de fundo. Vai cruzar para lá. Cortou bonito. Já deixou um na saudade. Cortou mais um. Vai bater. Bola prensada, travada. Essa bola, Elton, número 18 do Guarani, ele quebrou um, quebrou dois. Tinha o Luan pedindo a bola, tinha o Eric pedindo a bola e todos em posição legal. Era só ter tocado e provavelmente sairia gol, viu, Elton? Muito bem nos comentários. Maílson Lopes. Aqui a gente canta, comenta, fala, faz sofá, a gente faz de tudo. Web TV L10, mostrando a região para o mundo. Já passamos dos 2 minutos do segundo tempo. 0-0 ainda, hein? Nada de gol. Você que está nos assistindo, começou o segundo tempo, pessoal. Compartilha esse link. Vamos dar mais vida para esse canal. A Web TV L10 levando. Mostrando a região para o mundo. Exato. Bola na área. A equipe do Flamenguinho vem para o ataque. O goleiro dá um soco na bola. Ela está viva dentro da área. Quem é que pega? Sobrou para... Ajeitou o corpo, bateu de fora da área. Defesaça do goleiro. A bola sobra ainda para a equipe do Flamenguinho. Tá viva ainda, chutou. Encaixa o goleiro. Defesaça, hein, Maílson? Que jogada maravilhosa, que chute lindo que deu e que defesa espetacular. O rebote também foi bem pego pelo time do Flamenguinho, porém o goleiro deles é um goleiro muito bom, viu, Elton? No ataque agora a equipe do Guarani já perdeu a bola. Deu aquela... A voz da experiência falou mais alto, chamou a falta, fez a falta, recebeu a... Alô, Valdinei do Forró! Olha só. Defende o goleiro. O Valdinei do Forró tá dizendo que é muito top a transmissão. São os dois irmãos. Bola na zaga do Guarani. Tenta organizar uma jogada. Já lança pro lateral. Bola boa, bola bonita. Vai atacar pra cima. Procura alguém para fazer o cruzamento. Alçou a bola dentro da área. Quem é que fica com ela? Fica nas mãos de Gilson, o goleiro do Flamenguinho, que já procura alguém para iniciar o jogo. Chutão para cima. Com quem fica? 2 jogadores do Flamenguinho disputando a bola e acabou que ninguém ficou com a bola. Aqui é o seguinte, Elton, eu queria fazer um comentário aqui bem interessante, que nós temos 2 grandes goleiros, muito calmos, saem bem com a bola. Elton?
Ataque para a equipe do Guarani, linha de fundo, pegou falta. Ó, o juiz marcou falta, mas é porque ele foi na do jogador, que só foi bola. A Viu? reclamação fica ali, o pessoal tá reclamando. Foi só bola, ele estava um pouco longe da jogada, não conseguiu ver de perto, mas o jogador Mauricinho só pegou bola. O Esquerdinha valorizou bem o lance, tá certo, né? É esse artifício que ele tem que usar mesmo. Prepara a cobrança ali, equipe do Guarani. É o Lucas que tá na bola. Os atacantes já estão na área. Lá na área também está ele, Nilton Oliveira. Muito bom de cabeça, né? Vamos ver quem é que sobe. A barreira já está postada. Vai jogar essa bola na área. Autorizou o árbitro, preparou na área. Afasta a zaga do Flamenguinho. Esse também não foi daquele cruzamento, né? Sinceramente, um cruzamento horrível, vamos ser sinceros, né? Tá todo mundo no meio da área, joga lá no segundo pau, onde tem ninguém. Mas fazer o que, né? Posse de bola para a equipe do Guarani ainda. Conseguiram o lateral. Esquerdinha na marcação ali. Perdeu a bola. Recupera a zaga do Flamenguinho. Vai rifar para frente. Chutou a bola. Domina no peito ali. Posse de bola para a equipe do Guarani. Dominou o meio campo. Camisa 10 com a bola. Lucas limpou um. Tentou chutar. Perdeu a bola. E agora o Flamenguinho já aciona o contra-ataque. Tá na frente. Vai disputar a corrida. Vai correr. Passa o pé por cima da bola. Zagueirão caiu, mas se recupera muito bem na jogada. Queria destacar aqui, ó, aquele cara que acaba de tirar aquela bola, o apelido dele é Neguinho, lá da Lagoa dos Costa. Ele normalmente joga no ataque, mas ali ele fez a função de lateral direito. Eu tô achando que estão voltando o rapaz, viu? Bola lançada, ataque do Flamenguinho. Coutinho tira a bola. Opa, Coutinho, deixa a bandeira aí, rapaz. Coutinho, a bandeira não pode, Coutinho. Você faz parte da comissão de estádio, mas não pode levar a bandeira para casa. Lateral para a equipe do Flamenguinho. Procura alguém para sair jogando. Já tocou a bola. Alugou ali o escanteio. Vamos ver o que vai marcar. Apenas tiro de meta para a equipe do Guarani. Se eu não me engano, mas eu estou olhando aqui, o Eugênio, camisa 5, ele estava jogando desde o início? Não, ele entrou no segundo tempo, o Eugênio entrou no segundo tempo, o Neguinho, o lateral direito, entrou no segundo tempo. Uma substituição aí. Alô, meu amigo professor André Lima, bem equilibrado o jogo, tá sim, André? O sol hoje não tá ajudando, mas realmente, como eu falei, é um clássico, né? Flamenguinho e Guarani são dois times que já foram campeões municipais, então é um bom jogo mesmo. Sai jogando ali a equipe do Guarani, já lança essa bola na frente, vai ficar com quem? A zaga do Flamenguinho afasta, sobrou com o Eugênio, a bola tá dominada, deixou escapar, vem Flamenguinho com a bola dominada, esse rapaz joga muito em van, tentou um passe mais em profundidade, afasta o perigo, Nilton Oliveira. Nilton Oliveira que joga na tranquilidade, viu que não dá pra sair jogando, joga pra lateral, joga feio, não tem problema, o importante é não dar o gol. Bola pro mato, que o jogo é campeonato, é festival. Nosso amigo aqui, o MIN Representações, que é o nosso inscrito assíduo, sempre comenta as transmissões, diz: o futebol até o momento devendo um pouco, mas a narração é de primeira. Show! Que maravilha. Que Um abraço, meu amigo. Compartilha aí, meu amigo. Nilton Oliveira fazendo a cobrança do lateral. Nossa, que maravilha. Que loucura. Light Fax Esse aí é o Ibrahimovic. do Sertão. Meu Deus. Bola dominada ali com a equipe do Flamenguinho no meio do campo. Vai avançar. Daqui eu já vi cartão amarelo para o camisa 20 do Guarani. É o terceiro cartão amarelo. Nesse momento a câmera está mostrando aí o nosso amigo Lucas. Realmente, Lucas, pegou mesmo, deu para sentir a dor daqui, mas vai dar tudo certo, meu amigo. 15 pessoas acompanhando aqui a nossa transmissão. Muito obrigado. Se tiver alguma coisa errada aí, pode mandar. Só não pode xingar a gente, né? E se xingar, não use palavras de baixo escalão, viu? Xingue com educação. E não fala da mãe também. Não, pelo amor de Deus, minha mãe não. Jogo parado. Armou a barreira. Dessa distância, ele vai tentar alguma coisa? Ele vai tentar. Quem vai chutar essa bola é o Lei. Ele é igual o Hulk, né? Partiu, bateu, a bola pingou, não saiu. Se tivesse mais próximo, eu poderia chegar com mais força, com mais dificuldade, mas de onde ele bateu, meu Deus. Bola na frente, ataque da equipe do Guarani.
chutão pra cima. Quem escorela de cabeça? Corou bem, Lucas. Fica com esquerdinha, de esquerdinha distribui pra Eugênio. Eugênio já joga a bola pro lateral. Ó, Eugênio teve uma bela visão de jogo, ele tocou pra aqui, pro lateral subiu, o lateral ficou parado, pensou que quem ia subir era o cabeça de área. Olha só. Bem. Ataque da equipe do Flamengo, eles tentam organizar uma jogada de ataque. Essa bola vai ficar pra mim. Coutinho, tira o perigo. A bola vai sobrar com o goleiro. O goleiro já aciona Nilton Oliveira, que tenta sair jogando aqui. Bola para o camisa 10, Lucas. Esse sabe jogar. Jogou para a esquerdinha, outro craque de bola. Devolve para Lucas. Lucas está na lateral do campo. Procura alguém para jogar. Lançou na área. Afasta, Bruno. Falta. Opa, o juiz tá sendo muito rigoroso. O Lei pegou somente a bola e depois tem um contato, mas ele não teve maldade na jogada, pelo que eu vi. E o juiz marcou falta e ainda deu cartão amarelo pro atleta Lei do Flamenguinho. Pessoal que tá assistindo o jogo, comenta pra gente aí, pessoal. Até agora, 4 cartões amarelos, 2 para cada lado, hein? Alô, meu amigo Leandro, tá perguntando. Esse segundo tempo entrou mais faltoso, mais pegado. Os times já estão no segundo tempo, não querem tomar gol, então quando vê que é lance perigoso, eles vão lá e fazem a falta. Leandro tá perguntando, cadê o comentarista? Eu tô aqui, Leandro, tô falando, um abraço, Leandro. Falta para a equipe do Guarani, uma falta perigosa, hein? Coutinho vai lançar essa bola na área. Vamos ver quem é que sobe, quem é que marca. A barreira está formada. Ivan Leão está preocupado ali, orientando os outros dois da barreira. Coutinho tá na bola, lançou na área, quem sobe, afasta a zaga do Flamengo. E agora dá um chutão pra cima de qualquer jeito. Nilton Oliveira na marcação. Muito bem na marcação, tranquilo, já não só colocou pra fora, como saiu jogando, muito bem. Jogando bonito, tem todo o espaço do mundo ali, o lateral do Guarani. Avançou com a bola, jogou na frente, quem é que pega ela? Bruno, afasta o perigo. Flamenguinho tentou sair jogando, não conseguiu. Pra fora, essa foi longe. Daí são poucos que conseguem alguma coisa. É, realmente, aí se não for, tipo, o Maílson, brincadeira, gente. Realmente ele tentou, né, porque até o momento tá sem criatividade o time, que melhor, tem a criatividade, mas quando chega naquele último passo, ou então no último chute, não conclui em gol. Como eu falei, são duas equipes do cenário aqui de Botuporã, duas equipes boas, duas equipes comentadas, conhecidas aí na região, só que tá faltando aquele gol para dar uma moral para esse jogo e pro comentarista e o narrador trabalhar mais. Vamos lá, ataque da equipe do Flamenguinho, vai chegar Nilton Oliveira por trás, falta perigosa, hein? Cartão? Não, só a falta mesmo. Haroldo sinaliza ali, coloca a bola na marca, quem é que vai cobrar, quem é que vai subir? E aí, pessoal, o áudio do narrador aqui melhorou um pouco? O ataque do Flamenguinho ali, troca a ideia para saber quem que vai fazer. Já deixou a bola ali para quem vai cobrar. O camisa 21 é o Isaías, é isso mesmo? Isso. O 21 chega ali também o lateral Tom, que já deixou. Era o Isaías, agora deixou para Tom. A barreira sendo formada ali, o goleiro tá orientando. A barreira é de campo ou de quadra? Que a barreira aproximou demais, Elton? Tá muito... Parte, o juiz autorizou, lançou na área. Quem vai subir? Coutinho tira a bola. Um choque mais forte. 3 choques de uma vez só. Jesus. Fica caído ali. Parece ser uma coisa mais séria. Tomara que não seja nada sério. Essa nossa ouvinte, a nossa telespectadora Ingrid Ribeiro, ela gostou da voz do narrador. Eu não sei quem é ela, não, viu? Eu vou passar o zap depois. Disputa de bola ali. A bola sobra com o Lei do Flamenguinho. Limpou. A marcação tá em cima. Ele desistiu da jogada, esperando que o juiz fosse marcar uma falta. E ele marcou mesmo. Eu não gosto desse tipo de jogador que disse lanche, porque se o juiz não marca, o cara ia sair sozinho. Então, assim, não pode desistir e deixar a resposta não. Tem que esperar realmente a marcação. Se o juiz não marcasse, ó, o cara lá em cima, isso mesmo, saiu bem, Valelto. Viu a jogada. O lateral Tom da equipe do Flamenguinho furou a bola. A bola sobra com a equipe do Guarani, que tenta organizar um ataque. Teve um lance ali que eu vou dizer, não foi dos mais bonitos.
Posse de bola para a equipe do Flamenguinho, que tenta organizar aqui no meio campo. Já liga Ney aqui na ponta direita. Ele tentou um cruzamento, bateu errado. Não foi nem cruzamento, nem chute pro gol. Foi mais ou menos. Professor André Lima, isso. Nilton Oliveira está jogando de lateral esquerdo. Exatamente, André Lima, isso mesmo. Muito obrigado pela participação, pela interação de todos. Posse de bola para a equipe do Flamenguinho, que tenta organizar um ataque. A bola tá ali no meio, tá dominada. Perdeu a bola. Guarani ia ligar um ataque. Faltou capricho. Capricha, meu filho. Eu quero fazer um comentário. Nossos ouvintes, nossos telespectadores, pode compartilhar, porque se não sair gol vai ter pênalti. Pênalti é emoção. Pênalti é loteria, já dizia o poeta. Não, pênalti é treinamento. Ninguém treinou, vai ficar igual ontem. 26 pênaltis para bater. 26 pênaltis. Bola pro alto, quem sobe, Lei sobe. Teve uma carga ali atrás, mas Haroldo pegou. Falta. Nilton Oliveira, falta. Nilton Oliveira, ele que já está amarelado, viu? Ele, se ele não tomar cuidado, nos últimos jogos que eu assisto dele, gosta de tomar um cartãozinho. Retiro o que eu disse, não está amarelado, somente fez uma falta aqui no Mauricinho. Flamenguinho na área, jogou a bola na área, fácil pro goleiro. Quem tá amarelado é o Coutinho, da equipe do Guarani, o do camisa 20, e na equipe do Flamenguinho tá o Tom e Lei. Web TV L10, mostrando a região para o mundo. 23 pessoas assistindo a nossa transmissão, muito obrigado. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Vai levantar essa bola, quem sobe, olha a disputa de cabeça. Nildo sobe mais alto, consegue ficar com ela. Falta. Elton, vou mandar um alô especial que a nossa telespectadora, ouvinte, Graciele Aparecida, ela é lá da Sussuarana, tá assistindo o jogo lá pela internet lá e pediu para mandar um alô para ela, mandar um oi. Obrigado pela audiência. Domingo, 24 de outubro de 2021, Festival de Futebol em Botuporã. Vai ter substituição. Vai entrar Paulinho, também conhecido como Paulinho da Neymacon. É um grande zagueiro, já jogou muito pela equipe do Guarani, né? Trabalhei muito para trazer o Paulinho para o Atlético, mas não teve jeito. Bola na área. Nada, nem de susto. Então quer dizer que além de jogador, você é treinador e cartola também? Exatamente, eu trabalhei muito, até nas últimas horas da final ele estava vindo para nós, porém ele falou assim, mas eu vou continuar com o Guarani, que é meu time de coração, mas quem sabe numa próxima, mas tá bom. Muito bom, que beleza. Tiro de meta para a equipe do Flamenguinho. O goleiro Gilson vai jogar essa bola no meio campo. Quem sobe, não evitou a saída ali, dominou a bola. Bola dominada, lança na frente, já recupera a equipe do Guarani, tenta acionar um ataque, já perde a bola também, equipe do Flamenguinho com a bola, Isaías com a bola dominada, vai partir para cima, faz o break, gira, não encontra ninguém para jogar, tentou o passe, foi interceptada, a bola volta para ele domina a bola, pé em cima da bola, passa a bola, meu filho. Virada de jogo muito bonita. Tá ali com a bola dominada, vai pra cima da marcação. Limpou, bateu pra fora. O que eu vou dizer lá em casa? Olha que jogada, eu tô vendo aqui o replay no meu celular. Olha isso, rapaz. Se ele vai caprichar mais um pouco, ele tá tendo oportunidade. Ele tá ganhando, tá tendo vantagem às vezes sobre o Nilton, né? Nilton já deve estar cansado também, o sol tá de lascar. Mas é isso, o jogo tá legal. Quantos minutos, Elton? 18 minutos agora, fizeram 18 minutos. O jogo deu aquela esfriada, mas acho que a partir de agora as equipes vão tentar abrir o placar. Bola dividida ali, sobra para a equipe do Flamenguinho. Lei já está com a bola dominada, vai partir para cima. Segura um pouco, passou a bola. Tá com a bola dominada. Lei já passa. Com a bola dominada vai cruzar, cruzou para a área, quem vem? Tira a zaga do Guarani. É escanteio para a equipe do Flamenguinho. Web TV L10, mostrando a região para o mundo. Hoje, festival de futebol aqui em Botuporã. Escanteio para a equipe do Flamenguinho.
vai jogar essa bola na área. Uma grande chance de gol aí agora. A zaga já se preocupa. O goleiro já passa a orientação. Nilton Oliveira ali no primeiro pau. Autorizou o árbitro. Vai jogar essa bola na área. Quem sobe? Cabeça! Saiu fraco. Saiu no peito do goleiro. Que domina e já joga pra frente. Quem recebe essa bola? Eric tenta dominar. O zagueiro foi mais rápido. Saiu na frente. Nildo vira a bola pra Lei. Lei tá no ataque. Brecou. Chamou o companheiro, acionou o Isaías. Isaías lançou na frente. Tá com a bola dominada. Defende o goleiro. Nesses tipos de jogo, Elton, realmente quem é bom goleiro se destaca, né? Você pode perceber que o Erivan está sendo muito bem acionado, só que está dando conta do recado, o jogo também bem jogado, só que nesse momento eu vejo a equipe do Flamengo com mais vantagem, chegando muito mais no ataque, viu? Bola na área, quem é que sobe? Passou, furou, deu o kick da bola, enganou. Falta na saída de jogo. Posse de bola para o Guarani. O time do Flamenguinho já se recompõe. E quem está melhor agora nesse momento, Maílson? Então, nesse momento do jogo, quem está melhor, na minha opinião, é o Flamenguinho. A bola já está rolando. É o Flamenguinho, olha só. Jogou a bola para frente. Vai sair na cara do gol, bateu. Gol! Que jogada sensacional e que gol legal, mas eu gostaria muito que se tivéssemos o VAR, eu, na minha opinião, na minha visão, acredito que eles estavam um pouco na frente, mas se o árbitro não marcou, não temos VAR, foi gol. Foi gol, foi gol, foi gol! Como diria um grande amigo meu, ele tem aquela frase, que gol, que maravilhoso. Poderia falar quem é esse amigo? Tony Souza, diretamente lá da Zona Leste de São Paulo. Até que enfim saiu esse gol, hein? E no momento em que o Flamenguinho estava melhor na partida, hein, Maílson? Futebol tem dessas coisas, né, Elton? O futebol tem dessas coisas, como eu comentei, o Flamengo estava mais assíduo, estava mais em cima, estava com mais chance, o goleiro do Guarani trabalhando muito mais, só que é isso, uma bola bem jogada, o cara saiu na cara do gol, aí o goleiro não poderia fazer nada. Joga a luva, goleirão! Nosso amigo Ailton de Jesus Oliveira tá pedindo para eu falar pro Martiniano que o melhor time da Lagoa de Escócia é o América. Vou falar, pode ficar tranquilo. A grande rivalidade entre Guarani e América, né? Lá na região, grande rivalidade. Vários anos de rivalidade. Bola dominada com o Eugênio aqui no centro do gramado. Tentou um chute ali, mas bola travada. Lateral para a equipe do Guarani. Que já acionou, tenta a tabelinha aqui. Vem esquerdinha. Esquerdinha tá no fundo do campo. Blibel 1 vai cruzar. Bateu! Ah, gol! É do Guarani! Que infelicidade do goleiro, hein, Maílson? Eu acredito que o Sol atrapalhou um pouco o nosso amigo Gilson e ele acreditou que estava sozinho, faltou o zagueiro dizer que tinha ladrão. O Eric foi muito bem nessa jogada, ele estava ligado demais, por isso que eu falo, atacante não pode, não existe bola perdida e nem dormir em campo. Ele foi muito, muito, muito bem nesse lance e 2-0 para o Guarani. O placar já mudou muito bem. 2-0 para o Guarani. É a nossa primeira transmissão aqui, a gente está se adaptando. Exato. Estamos fazendo o melhor que a gente pode. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelas respostas aí, por esse feedback muito interessante, muito legal. Agora vai ter uma mudança de 4 atletas, Maílson? Tripla. Então, Elton, mudança tripla aí no Flamenguinho, tá entrando o professor Grezão, tá entrando o nosso amigo lá, os caras chamam ele de Reu, e aqui o Lucas, número 10. O número 10, Lucas, ele que é filho do zagueiro Nido, ele tem uma pequena deficiência no braço esquerdo, mas confesso, jogo sempre com ele, treino, é um baita jogador,
mesmo com essa deficiência. Isso não impede ele. É ele que já tá na bola, tira. Olha só, infelizmente bateu a mão no rosto dele lá, mas não parou não, continuou. 2-0 para o Guarani. Foi o que eu disse, quando sair o primeiro vai vir mais, um puxa o outro. 2-0 para o Guarani em cima do Flamenguinho. Graziele Guedes, vamos meu Guarani, tá com sorte, hein? 2-0 para o Guarani. E o Guarani já está no ataque novamente. Bola dominada ali, procuram alguém para jogar, limpou a jogada. Eita! Toque de bola, pegou, Arudela aí da vantagem, sobrou, bateu, fraco. Você vê, Elton, que depois daquele erro que o goleiro Gilson teve no segundo gol, ele já perdeu um pouco da confiança, que essa bola foi uma bola fraca, ele chegou a rebotear essa bola. Se essa bola tem alguém dentro da área, lógico que é difícil, seria outro lance de perigo. Elton. Exatamente, Maílson. André Lima, vamos transmitir sim o jogo dos professores, a partir das 2 horas, professores... Olha só, jogada, Elton, vai aí. Partiu, chutou, gol! É do Guarani! Faz a festa da torcida! Esquerdinha, chutou de fora e fez um golaço. Elton. Grande jogador da nossa região, Esquerdinha. Eu tiro o chapéu pra esse cara, joga muito. E Esquerdinha, Elton, que veio do Tigre, do Sport Tigre, foi uma baita contratação do Guarani. Ele joga muito e nesse momento o Guarani, como eu falei antes, quem fizer o primeiro tem total condições de fazer mais, porque o outro time vai tentar ir pra cima e como... Quem não faz toma, o Flamengo teve várias chances, já está tomando de 3-0. Futebol é jogado, pessoal. Cartão amarelo para a Esquerdinha, ele que acabou de fazer o gol. Numa jogada mais dura ali. Flamenguinho bateu de fora. Eita, goleirão, que espalmada foi essa? Mas deu certo, ficou com a bola. 3-0 para o Guarani, hein? Eu falei e vou te falar, viu, Elton? Vai ter mais. Olha só, olha que bola enfiada. Bola dominada, enfiou a bola. Fica fácil para o goleiro. Web TV L10 mostrando a região para o mundo. Maílson, depois desses 3 gols aí, qual é o panorama? O que você achou desse segundo tempo até agora? Elton, então, até o momento, foi como eu falei lá no começo, quem fizesse o primeiro tinha grandes condições de sair com resultado positivo. E nesse momento, o Guarani já está fazendo 3-0 no Flamenguinho, já temos aí 26 minutos do segundo tempo, é bem complicado empatar ou virar esse jogo. Mas o jogo tá legal e assim, se o Flamenguinho não fechar a casinha, tentar fazer um ou outro e querer ficar só adiantando, é perigoso tomar mais, viu, Elton? Olha só essa bola. Olha só a bola lançada, a equipe do Guarani já está no ataque. Tentou limpar, lançou na frente, quem vai disputar? Afasta a zaga do Flamenguinho, Conildo, grande zagueiro. Correu, tentou pegar, não conseguiu. Não evitou o lateral para a equipe do Guarani, que agora está empolgada, está confiante, está no ataque, hein, Maílson? Com esse resultado, Elton, de 3-0, eu sou comentarista, mas eu vou te perguntar. Com esse resultado de 3-0, o Guarani... Olha lá, a bola dominada na área. Afasta o perigo. Vai rifar essa bola. Jogou pra frente. Quem é que fica com ela? Fica com a equipe do Flamenguinho, que tenta uma reação, tenta organizar um ataque. Parou, olhou, não encontrou ninguém. Virou a bola, jogou errado. Deu de graça. E lá vem Guarani de novo. Bola na área, fácil para o goleiro. O jogo do Vitorinha, Maílson, foi pé do morro e Vitorinha, foi transmitido pela Web TV L10? Esse jogo ele não foi transmitido, porque a nossa equipe ainda é pequena, não dá para transmitir todos os jogos, mas o resultado a gente pode passar, né? Fala aí, Elton, como que foi? 0-0, foi para disputa de pênaltis, foram cobradas 26 penalidades e o Vitorinha saiu vitorioso. O Vitorinha saiu vitorioso, que legal. Foi isso mesmo, foram 26, eu comecei a contar, depois eu não consegui mais contar, que eu não estudei, então quando chegou no 10 eu parei. Você aprendeu só até 10? Só Mobral. Tem um jogador caído ali, o Haroldo já... Olha, Elton, nesse momento entrando em campo,
Nesse momento entrou em campo, enquanto o jogador é atendido, o número 11 do Guarani é o Gabriel. Gabriel, que é um jogador novo, acredito que seja até menor. Ele é um jogador muito promissor na região, chuta muito bem. Espero que ele apareça para ajudar para mostrar o que eu estou falando. Muito bem, chuta muito bem. Como eu falei, eu acompanho os jogos aí na região rural. Moleque é bom de bola, viu? 29 minutos, quase 30, tá 3-0 pro Guarani, hein? Você que foi tomar uma água, foi no banheiro, tava 0-0, quando voltou, já tá 3? Isso mesmo, 3-0 pro Guarani. Elton, gostaria de fazer um comentário aqui, é verdade, o Adelton Neves, que é o roxinho, ele observou bem. Se continuar assim, o Bahia realmente abrir mão de jogar a final, vai dar América e Guarani até o momento. É um baita clássico, viu? Clássico. Vai pegar fogo. Vai ter que chamar até o apoio policial, viu? A equipe do Flamenguinho tem a posse de bola. Já vai jogar essa bola na área? Vamos ver quem é que vai pro chute. Quem tá na área? Partiu. Vai bater, chutou direto. A zaga do Guarani tira. Houve um choque ali, posse de bola em lateral para a equipe do Flamenguinho. Festival de futebol em Botuporã. Bola dominada, foi para cima, recebeu a falta. Esse rapaz que você comentou, que é filho do zagueiro Nildo, entrou bem no jogo. Ele tá incendiando aí. Isso. E ele chuta muito bem. Aquela falta, provavelmente ele que vai bater. A outra que ele bateu é muita distância, mas essa está mais próxima. Ele pode levar perigo ao goleiro Erivano, que ele bate muito bem na bola, Elton. Já passamos de 30 minutos. Falta para o Flamenguinho. Próxima área. Quem é que bate? Uma chance muito boa. Será que diminui agora? Tá na desvantagem. Já tomou 3 gols. Como eu falei, ele bate muito bem na bola, não sei se é ele que vai bater, tem o Isaías também tá na bola, mas ele bate muito bem, pode ser que daí saia algum lance perigoso contra o Guarani, Elton. 28 pessoas conectadas aqui, ligadas com a gente, muito obrigado pessoal, obrigado pelo feedback, o juiz autorizou, vai bater, chutou direto, pra fora, sem muito perigo pro goleiro. Teve desvio? Teve desvio, foi escanteio, Elton. Opa, escanteio. O Anselmo Cedeiros pergunta, vai transmitir os jogos dos professores? Responde para ele, Elton. Sim. Escanteio para a equipe do Flamenguinho, o juiz autorizou, vai jogar na área, quem sobe, afasta a zaga do Guarani, sobrou de novo com ele, já limpou o lance, falta de novo, ele tá um veneno. O menino entrou endiabrado, ele entrou com vontade, eu falei dele no começo, eu conheço o rapaz, foi escanteio e ele tá levando perigo ao time, ele como entrou para botar fogo na partida. Juiz autorizou, vai jogar essa bola na área, quem sobe, passou de cabeça, defesaça do goleiro, que bonito. Elton Lopes, como eu digo, goleiro bom faz diferença, Elton, que defesa, que jogo sensacional, e vai ter mais escanteio aí. O Flamenguinho tenta reagir, tá em cima, tá tentando. Juiz autorizou um novo escanteio. Vai jogar essa bola na área, quem sobe, afasta a zaga do Guarani, que corre para evitar o lateral. Quem vem, conseguiu evitar a posse de bola. Evitou o lateral e depois deu de novo, é isso aí. Festival de futebol aqui em Botuporã, torcida presente no estádio, transmissão da Web TV L10. Você acompanha de onde você estiver, de como você quiser. Se tá em Botuporã, vem pra cá. Se tá na internet, assista a gente aí. Sobrou a bola, bateu! Defende o goleiro. Esse goleiro tá bem demais hoje, hein? Esse goleiro é muito bom, muito preparado. Joga muito sério, ó. O Gabriel tá com a bola. Gabriel domina a bola. Bate, rebate, jogo truncado. Flamenguinho com a bola, professor Greta com a bola, já lança na frente, quem sobe, afasta Coutinho, afasta em 2 tempos Coutinho, bola sobrou para a equipe do Flamenguinho de novo, virou uma lambança ali, eu não sei nem de quem que é essa bola mais, hein, Maílson? A bola ficou para o Flamenguinho, Elton, foi um bate, rebate, ele jogou para o Flamenguinho, ali não leva perigo a ninguém, então vamos dar para o Flamenguinho. 33, quase 34 minutos, 3-0 pro Guarani, hein? 3-0 o Guarani, eu confesso que eu não esperava um resultado tão elástico, mas é o seguinte, como eu falei, quem tomasse o primeiro
teria grande chance de tomar mais, porque teria que abrir o time para ir para cima, né, Elton? Virada de jogo aqui do Flamenguinho. Bola na zaga do Flamenguinho. Lance pra frente, domina ele. Ele tá com a bola dominada. Tentou um drible ali, mas não saiu muito bem não. Bola pra frente, domina Gabriel. Recebeu a falta ali. Haroldo mandou seguir, não viu nada. Chance para o Flamenguinho. Professor Grepp tira a zaga do Guarani. Afastou o perigo. Flamenguinho, bola na área de novo. Teve um choque ali. Fora de lance, dentro da área. Eu tô bem acompanhando aqui. Eu tava bem olhando para esses dois jogadores. Foi ombro com ombro. Não teve maldade. Eu vi daqui, foi ombro com ombro. Não teve nada demais. Pode ter machucado, mas é coisa que acontece. Futebol é contato. Parece que cortou a boca. Daqui eu vejo imagens, mas não, sem maldade. Mandar um abraço especial aqui pro nosso cinegrafista, o Brocador. Ele não perde nada, olha lá. O close, olha o close. Maílson, analisa o lance. Saiu ali queixando de dor, acho que cortou a boca. Será que vai precisar sair? Se tiver sangrando, ele não pode ficar em campo, mas o árbitro já avaliou, liberou para jogar, provavelmente ele tá bem. Bola pra cima, quem é que domina ela? Professor Grepp tá com a bola dominada. Ataque para a equipe do Flamenguinho. Tenta organizar um ataque. Limpa o lance, volta toda a jogada com o zagueiro Bruno. Bruno domina a bola, tenta ir pra cima. Driblou um, passou de outro, tocou a bola tá aqui com o Flamenguinho. Afasta a zaga do Atlético. Opa, do Guarani, né, meu filho? É isso mesmo, no momento o jogo deu aquela esfriada, o time do Guarani fez 3, deu uma acalmada, não está mais em cima como estava. O Flamenguinho tentando, né, reagir, mas está difícil. Como eu falei, o sol não está ajudando hoje, apesar de estar um clima meio fechado, mas o calor ele abafa e isso tira muita energia dos atletas, viu, Elton? É isso aí, a equipe do Guarani já está no ataque, com a bola enfiada, vai sair na cara do gol. Marcou impedimento. Como eu falei, às vezes eu tô daqui, o Bandeira estava bem atrás desse lance, o cara, o Rio, que estava dando condições, estava lado a lado com o número 18 do Guarani. Tem que prestar mais atenção, pessoal, que seria um lance promissor também. Web TV L10, mostrando a região para o mundo. Festival de futebol hoje aqui em Botuporã. Vários jogos bonitos. O clima tá muito bom, o gramado tá verdinho. Flamenguinho no ataque. Tenta uma, tenta duas vezes. Toque de bola, afasta a zaga do Guarani. O professor Grezão dominou a bola, lançou. Opa, pegou a mão ali, hein, Maílson? Realmente essa bola, ela pegou na mão do Eugênio, número 5 do Guarani. Eugênio, que já é miliano, né, o nosso linguajar, jogando nesse time, é um cabeça de arezinho, só que nesse momento colocaram ele na lateral direita, ele está cobrindo alguém lá na lateral direita. Depois você observa bem, Elton. Ele é experiente. O professor Grezão tá na bola. O Flamenguinho tenta organizar um ataque, tenta tomar conta ali da área. Bola alçada na área, quem sobe, subiu, sobrou para quem? Dominou a bola, Isaías, vai ficar livre. Trava a zaga, sobra pro goleiro. A vida do Flamenguinho não tá fácil hoje não, mas... Nesse momento tinha 2 jogadores caídos, agora continua um caído e o jogo já tá rolando, Elton. Paralisa o jogo. Tem um jogador caído ali do Flamenguinho, que é o Isaías. Isaías tá caído ali. Vamos aguardar para ver o que aconteceu com ele. A torcida se manifesta aqui de todos os modos. Ele falou que foi falta de quê, Elton? Flamenguinho vai jogar a bola na área. Quem é que sobe? Cabeça para fora. Nildo conseguiu cabecear a bola, mas não foi muito bem não. Cabeceou para fora. Tiro de meta para a equipe do Guarani, que tenta sair, já rouba a bola a equipe do Flamenguinho. Cruzou na área, alçou na área. Quem pega? Fica com o goleiro. Observando aqui, ó, agora que eu fui dar uma observada legal, o Guarani ele mudou o goleiro, viu? Agora quem tá no gol é o Hernando. Hernando, porque a camisa como é igual, parecia o mesmo, mas é o Hernando, ele que é lá da comunidade dos Patos, mas é um baita goleiro também, viu? Bom goleiro.
Reinicia o jogo, bola pra cima. Quem é que sobe, quem fica com ela? Roberto não conseguiu dominar. Bola dominada com o time do Flamenguinho. Esse rapazinho tá jogando muito. Isaías com a bola dominada. Já se recuperou, vai fazer a proteção. Nada, juizão? Foi nada? Apenas lateral para a equipe do Flamenguinho, que tá tomando 3-0, hein? Quase 40 minutos do segundo tempo. Estamos na reta final aqui do jogo. 3-0 para o Guarani. Vira a bola, bola dominada com a equipe do Flamenguinho. Faz o jogo de corpo ali, tenta se esquivar da marcação. Não consegue, a marcação tá em cima. Pressiona, se livrou. Boa jogada, vai cruzar na área. Cruzou na área, quem sobe pra ninguém. Cruzou pra ninguém. A equipe do Guarani já recupera. E aciona a esquerdinha. Esquerdinha lança essa bola na frente. Tá impedido. Levanta a bandeira, marca impedimento. Gabriel do cochilou, ficou na banheira, a bola veio, ele correu atrás, poderia ter deixado pra lá pro lance seguir, mas estava impedido. Olha, eu queria fazer um comentário. Agora são exatamente 12h48 e esses jogadores são guerreiros, porque o sol não tá de brincadeira. Tomara que todos estejam muito bem preparados, porque é muito perigoso esse horário. Mas Deus está conosco. Bola dominada, a esquerdinha domina a bola. Já chama o rapaz aqui no meio. Bola na frente. Quem vai receber de novo é a esquerdinha, que vai sair na cara do gol sozinho. Segundo o gol, chutou, bateu, defendeu. Bola na trave, volta, sobrou pra quem? Chutou, defende o goleiro. Bola tá viva na área ainda. Não, agora não. Flamenguinho recupera a bola. Que lance cabuloso, hein? Bola na trave, rebate, o goleiro defende. Jogada linda, maravilhosa, mas faltou um pouco mais de qualidade, apesar que a bola foi muito rápida. Só que o esquerdinha, quando ele chuta na trave, a bola volta, ele chuta, o goleiro defende, depois ele pega essa bola, é só tocar para trás. Se o Gabriel estava sozinho, ele foi desumilde nessa jogada, Elton. Posse de bola para a equipe do Flamenguinho. Tenta um lançamento, ele não consegue. Coutinho afasta de qualquer jeito. É bola para cima, é festival de futebol em Botuporã. Roberto toca a bola dominada, lançou na frente e já sobra para a esquerdinha. Esquerdinha aciona aqui a lateral de campo. Vai entrar em profundidade. Voltou, recuou, cruzou na área. Quem sobe? Cabeceou. Gilson fica com ela sem grandes problemas. Jogada também legal. Você viu que o atacante do Guarani ele se antecipa ao Nildo, que fica só olhando para a bola e não vê o atacante chegar nesse momento, Elton. Fim de jogo, fim de papo aqui no nosso festival de futebol em Botuporã. 3-0 para o Guarani. Maílson, quem que você considera o destaque dessa partida? Quem foi o melhor jogador? Eu gostei muito da atuação do goleiro do Guarani, Edivânio. E gostei muito também. O esquerdinha jogou muito. Na verdade, a equipe toda Guarani se doou, se jogou bem. Mas vou destacar aqui o jogador que fez o terceiro gol, né? O que foi o terceiro gol? O terceiro gol foi do... Me falha a memória agora. Foi esquerdinha. Foi justamente, foi o esquerdinha que fez o terceiro gol. Gostei muito da atuação dele, muito firme nas jogadas, ajudando a marcar, saindo para jogar direitinho também. Então gostei do esquerdinha. Eu vou dar esse título de melhor na partida para o esquerdinha. Do lado do Flamenguinho também teve o rapaz que é o filho do Nildo, que entrou muito bem também. Isaías jogou muito bem. Na verdade, são dois times bons, são dois jogadores de nomes que jogam muito bem. Só que assim, quem toma o primeiro vai tentar empatar e acaba que dá mais oportunidade de fazer mais gols. E foi isso, Elton. Para finalizar aqui, grande jogo aí, 3-0 para o Guarani. Eu não esperava um placar elástico assim, mas foi uma grande partida de futebol. Muito obrigado a você que acompanhou aqui. Às 2h, 14h, a gente volta, que vai ter o jogo entre Professores e Sport Tigre. Exatamente. Também um grande jogo. Duas equipes que já foram campeãs aqui do nosso campeonato municipal. E espero vocês aqui nos acompanhando e se inteirando. Muito obrigado.